estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você se sente. Nós temos várias referências para ler hoje, mas vamos gastar um tempo em Lucas 23, 1 a 25, e em Atos 19, 23 a 32. Depois nós vamos para as demais referências. Lucas 23, 1 a 25. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo ou pervertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está pervertendo, subvertendo o povo de toda a Judeia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com mantos esplêndidos, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei, depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Agora, Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de rebelião na cidade por assassinato. E eles estavam acusando o Senhor de rebelião, mas era para soltar um cara que tinha sido preso por rebelião e assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição ou rebelião, assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Você vê aqui que quando
mundo, pessoas que estão fora de Deus, da direção de Deus, e não são guiadas pelo Espírito de Deus. Elas permitem que o mal comande a vida delas de tal maneira que elas não são só usadas para destruir com elas, e não, elas são usadas para a destruição da própria vida, e não vê, mas são instrumentos para derrubar a muitos, para levar à corrupção, o engano. E nos últimos tempos nós precisamos, o povo de Deus, precisa alertar, acordar, que nós vivemos os sinais do final dos tempos. Você encontra sinais por toda parte. E a tendência disso é piorar. E se o povo de Deus não tiver força e estrutura espiritual, não suporta. É corrompido. A cabeça é virada. Até porque quando vai se falando muito, as pessoas começam a falar muito de um assunto, o ser humano tende a se acostumar e até a achar normal. Tudo que você se acostuma não tem mais peso na sua vida. Por isso que você tem que estar em constante crescimento na sua vida espiritual. E você não pode tratar o pecado como algo normal. De jeito nenhum. Nós vivemos um tempo em que os abusos estão aumentando de todas as formas. E as pessoas querem, o mundo, fazer com que todos engulam as suas ideias, nem que seja na marra. Como é fácil as pessoas comprarem brigas e levantar bandeiras de coisas sem o menor sentido. Agora está uma onda de artistas, cantores do mesmo sexo se beijarem, fotografam e jogam na internet, e fotografam e jogam para tudo quanto é mídia, e várias espalhadas por aí, de todas as formas, sai nas revistas, nos jornais, na internet, em todos os sites, de fofocas e etc. Um bando de cabecinhas vazias, que compram qualquer ideia, brigam por qualquer coisa vazia, levanta bandeira para defender qualquer coisa sem sentido, por nada. E aí as pessoas que não têm discernimento, que não pensam com a sua própria cabeça e não pensam usando a mente de Cristo, vão olhando para aquilo, porque o fulano comprou a ideia, o cicrano comprou a ideia, e vão abraçando essas ideias, e achando que é normal. E aí gente que nem sabe do que está falando, começa a defender, e a enaltecer, e a emitir opinião que nem sabe do que está falando. E se o povo de Deus não tiver uma firmeza, daqui a pouco, como já tem aí igrejas abertas, que pregam com pastores, que praticam a imoralidade, defendendo causas que a Bíblia abomina. Estão espalhando, tem uma foto, que o presidente da Comissão dos Direitos Humanos foi fazer uma reunião, o pastor, numa igreja da Assembleia de Deus em Belém, e está jogando por aí, possivelmente
muitos já devem ter visto. E para provocar, está lá jogando a imagem que choca qualquer pessoa pela falta de respeito dentro do templo. 2 mulheres se beijaram dentro do templo, atrás, fotografaram e ele no altar. Desrespeitando o templo do Senhor. Então você vê que à medida que vão ganhando força e começam a desrespeitar o templo do Senhor, estão dizendo que estão dispostos a qualquer coisa para fazer as pessoas aceitarem de qualquer maneira suas ideias que batem de frente com as Santas Escrituras. Batem de frente, que a Bíblia condena veementemente. E aí, você que conhece a palavra, precisa proteger a sua mente. Manter o Senhor na sua casa, na vida dos seus filhos. E não se envergonhar do Evangelho ainda, que a custo de morte, de prisão, do que for. Porque as coisas estão caminhando para isso, como a Bíblia diz que aconteceria. Para você sustentar a verdade, ia chegar o tempo que muitos seriam sacrificados gravemente, grandemente pelo Evangelho. E se você não tiver convicção no teu coração, você não aguenta. Porque só aguenta quem tem convicção. Se você estiver cambaleando, você pende para a direção oposta, você pende para a direção da maioria. Porque começa a se falar de tal maneira e anunciar como certo uma coisa que é errada. Se você não conhecer a palavra, você começa a abraçar aquilo como verdade. As mentiras sobre Jesus já começou que ele era contra os impostos pagos a César. Encontramos ele proíbe o pagamento de imposto mentiroso. Jesus defendeu o pagamento de impostos a César. Dê a César o que é de César. Quando eles querem transformar uma mentira em verdade, eles inventam e vão no ponto. Naturalmente que dizer que ele proibiu o pagamento de impostos a César, aí que ia mover ainda mais as autoridades. Aí que ia mover mais. Então, as pessoas, o diabo é o mesmo dessa época. Que vai mexendo nos pontos, que mexe com as pessoas. É o mesmo capeta com as mesmas ideias. Você vê aqui, eles acusando o Senhor de rebelião, mas pediram para soltar um sujeito que tinha sido preso, não só por rebelião, mas assassinato. São pessoas que não têm convicção de nada, elas são contraditórias, elas pendem para o lado da conveniência, daquilo que é conveniente. Estão entendendo isso? O Herodes e o Pilatos eram inimigos mortais, mas se uniram para crucificar Jesus. E é isso que você tem que entender, que nesse mundo ímpio, as pessoas, para defender uma ideia errada, elas podem até ser inimigas, mas na hora da conveniência elas se unem. Como você vê aí na política, hoje são inimigos mortais, amanhã estão no mesmo palanque juntos. É o que é conveniente. Mas o povo de Deus não pode fazer concessões.
uma meia dúzia de covardes, invejosos, hipócritas, falsos, gente perigosa, mas que eram o quê? Eram sacerdotes, eram líderes religiosos. Eles moveram cabeças vazias, instigaram uma multidão a pedir a cabeça de Jesus. E muitos desses aqui, se você estudar em outros livros aqui do Novo Testamento, você vê que muitos não sabiam nem o que estavam falando, que até Jesus, quando estava na cruz, falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitos estavam aqui gritando, crucificam, e nem sabiam o que estavam falando. Eles não sabiam. Eles não tinham, sabe, gente manipulada, e o povo de Deus não pode ser manipulado por intelectualoides, por algum jornalistazinho que resolveu expor sua ideia e não sabe absolutamente nada. Tem ideias vazias. O povo de Deus não pode ser manipulado por uma mídia corrompida e que só trabalha à base de conveniência e de interesses, que vão divulgando aquilo que é conveniente para defender muitas vezes a própria causa. Usa os meios de comunicação para defender a ideia que aprova na própria vida. E o povo de Deus precisa estar alerta, porque é muito fácil a sua cabeça ser formada pela opinião da maioria. É fácil, porque você liga a TV, está lá, você abre um jornal, está lá, você ouve alguém, você está no metrô, você está no ônibus, você está ali, é um que fala, outro que fala, aquilo vai entrando. Outro dia ouve, você começa. Se você não tiver um conhecimento bíblico, a convicção no teu coração, a pender para a direção errada. Aqui, a maioria gritava: solta Barrabás. Eles estavam pedindo Barrabás. Eles estavam trocando Jesus por Barrabás, e isso tem aos montes. O mundo tem trocado Jesus por Barrabás. O que fez rebelião e era assassino, as pessoas têm trocado Jesus por Barrabás, têm trocado a coisa boa por uma coisa destruída, têm trocado a salvação pela condenação, e acham que estão fazendo um bom negócio. As pessoas estão trocando Jesus por Barrabás. Quando você não obedece ao Senhor, você está trocando Ele por Barrabás. Soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Por que eles pediram isso? Se muitos desses tinham sido... Muitos foram abençoados por ele. Acontece que a cabeça foi manipulada por autoridades. Quem estava manipulando? Autoridades. Mestres, sacerdotes, gente que tinha influência. E se você não cuida da sua cabeça, do seu espírito, você é conduzido para a direção errada. Atos 19. De 23 a 32. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa, olha isso aqui, temos uma boa fonte de lucro nesta atividade.
E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia? Assim, diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, nós vamos perder o emprego se o povo começar a acreditar que isso é verdade. Nós vamos perder nossa renda. Se o povo começar a acreditar que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, eles vão parar de comprar. Eles vão parar de adorar a deusa. Nós vamos perder nosso faturamento, nosso lucro e o turismo de gente que vem até aqui para adorar a nossa deusa. Então, o que tinha importância? A verdade? Não, o dinheiro, o turismo. O que tinha importância? Isso mudou nos dias de hoje? Não. O que tem importância? Esclarecer o povo sobre as coisas que estão erradas? Não. Quanto mais cabeça fechada, por que as pessoas preferem lidar e não trabalham a abertura de mente? Por que é difícil alguém que tem interesse de trabalhar a abertura da mente das pessoas, ensiná-las a pensar? Porque é mais conveniente você não ensinar e não motivar as pessoas a pensarem. Porque assim você põe na cabeça delas o que você quiser. Se você não ensina elas a provarem os espíritos, a discernirem, a pensarem, você não... Pensem, gente, pensem. Vamos pensar, olha aqui, olha o que diz a palavra, olha isso aqui. Vamos entender do assunto. Se você não trabalha, e a pessoa, o ser humano, já é inerente ao ser humano, a maioria não tem preguiça de pensar. Tem muita preguiça de pensar. É inerente ao ser humano. A maioria tem preguiça de pensar. Porque pensar dá trabalho. É muito mais fácil você pegar uma coisa pronta. E assim muitos optam por pegar uma coisa pronta do que analisar. Porque buscar saber a verdade e pensar sobre aquilo, entender, buscar entender sobre aquilo. Porque pessoas que não pensam são manipuladas e são levadas para qualquer direção. Para qualquer direção. E se você domina a cabeça de uma pessoa, você domina a vida dela. Completamente. Você vai dominar a vida dela. Você põe ela, você instiga ela para o que for preciso. Ela vai comprar briga que não é dela, ela vai se meter naquilo que não deve. Você vai instigar, você já tem o domínio da cabeça dela. Você colocou uma linha de pensamento e ela abraçou sem discernimento. Eu me faço entender ou não? E pessoas que têm preguiça e que preferem uma coisa pronta, elas seguem. É impressionante como uma cabeça fechada, quando o ser humano não busca um discernimento e pensar sobre as coisas, é impressionante. Tem coisa que não tem o menor sentido e as pessoas estão ali, e abraçam aquilo e seguem naquela direção. Você fala, meu Deus, como pode? Como é que pode uma coisa dessa? Não somente, 27, há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito.
e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos. Nossa, mas nós vamos perder nosso ganho, o turismo, tudo que está relacionado a Deus, nós vamos perder. Assim, se ela perder, se as pessoas deixarem de acreditar que ela é a deusa, nós não vamos vender mais estátuas dela, mais medalhinhas dela, não terá mais guias para poder levar até o templo, para conhecer o templo, a história dela. Furiosos começaram a gritar: grande Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. Que é isso aqui, ó, levanta uma história e começa todo mundo a gritar, cantar musiquinha. Aí a coisa vai crescendo. Gente que não pensa, vai abraçando. Gente que não tem nada a ver com a história, vai abraçando também. Olha isso aqui. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que ele não se arriscasse a ir ao teatro. Olha isso aqui, por favor. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. Repita comigo: a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Eu vou repetir: a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Muita gente faz coisas sem saber o que está fazendo. Muita gente está com a bandeira nas mãos de alguma coisa, defendendo algo e nem sabe o que está defendendo, o que significa aquilo espiritualmente, o peso que aquilo tem, no que está se metendo. Aqui, eles estavam brigando, tinha a maior parte, estava gritando e brigando por coisa que eles nem sabiam o que era. Eles nem sabiam por quê. Tem uma confusão lá, vamos para lá, vamos também. Eles estão gritando, vamos gritar também. Tem muita gente que faz coisa e não sabe o que está fazendo. Eles se metem em coisas sem nenhum discernimento, sem nenhuma visão, sem nenhuma inteligência, sem nenhum discernimento. Muita gente compra a ideia sem nenhum fundamento. Defende, às vezes você ouve gente falando cada asneira, de você olhar e falar assim: meu Deus, o que essa criatura está falando? Fecha a boca. Você precisa ter discernimento de Deus, convicção da palavra no seu espírito. Você precisa amar a palavra de Deus e defender a causa da fé em Jesus Cristo com força, através da sua vida, do seu comportamento de fé. Você precisa buscar de Deus discernimento acerca da palavra e não permitir que algo venha corromper a sua vida ou tomar a sua mente. Você não pode. Você tem que pensar para falar alguma coisa. Você precisa saber o que diz a palavra e se firmar nela. O povo de Deus tem que sair dessa hipocrisia religiosa, que qualquer coisa, essa ladainha, todo religioso é uma boca só. Quando ele se vê em apuros e ele não quer enfrentar as coisas, ele parte para a direção que Deus é amor. Deus é amor, minha gente, Deus é amor. Vamos ficar quietinho, Deus é amor. Ô meu filho, Deus fez o céu, fez o inferno, Deus é amor, Deus é justiça. O povo de Israel foi morrendo tudo no deserto, o Senhor não poupou os anjos. A Bíblia diz que Ele não poupou os anjos. Não vai nos poupar.
Quem não entrar naquilo que diz a palavra, vai para o inferno. O povo de Israel não foi poupado, foi um a um, foi morrendo no deserto pela iniquidade, pela rebelião, pelas suas murmurações. Os anjos não foram poupados. E a Bíblia diz que eles estão, porque os anjos foram expulsos, os mais perigosos ainda estão em cadeias. Você pensa que esses que hoje, porque os demônios eram anjos. Os demônios, o diabo era um querubim. Um querubim, um ser de luz, glorificado. Os anjos, os demônios hoje eram anjos. E os mais perigosos ainda estão em cadeias, diz a Bíblia. E o Senhor não poupou os anjos pela sua rebelião. Não vai poupar nós. Então, nós temos que amar as pessoas, abençoá-las, ajudá-las a Cristo, mas nós não amamos o pecado e não compactuamos com o pecado. Se você tiver um filho no pecado, você pode amá-lo, mas jamais você pode adotar aquilo como certo. Aquilo que está errado, ainda que seja sangue do seu sangue. Se está cometendo algo errado, o justo não compactua com o pecado. Não aprova ao pecado porque é conveniente para ele, porque tem uma parte que o toca. Não, o que é certo, o que é errado. E o justo tem uma postura irrepreensível. Uma postura irrepreensível. E muitas pessoas levantam tumultos e ideias e opiniões e defendem causas vazias, contrárias à palavra, por pura conveniência, para defender os seus maus atos. E muitos cristãos, ao invés de se posicionarem, aliás, você vê que o diabo consegue instigar os seus instrumentos a cada coisa, a brigarem por suas causas até as últimas consequências. Você vê que o povo de Deus, por qualquer coisa, muitos estão recuando e se entregando e já subindo em cima do muro. O que tem de cristão em cima do muro, por pura covardia, não tem, é um monte, e isso é uma vergonha. Um cristão ficar em cima do muro é uma vergonha. Porque tem medo. Sabe por que tem medo? Porque não tem convicção. Porque quem tem convicção sabe que na hora do vamos ver, se precisar morrer, tem que morrer pela fé. Os apóstolos não morreram? Ou não? Sim. Morreram pela fé. Não foram presos pela fé? Não foram espancados e desistiram da fé? Você vê Paulo, depois de tantos espancamentos e prisões e perseguições, desistindo de Jesus? Não. Você não vê. De jeito nenhum. Você sabe em que condições estava João quando ele recebeu a revelação do Apocalipse? Ele estava preso na ilha de Patmos. Ele era prisioneiro, em condições precárias, miseráveis.
Ele estava preso, estou falando, ele era prisioneiro, sem direito a nada, vivendo em condições precárias. E foi nessas condições, já velho, que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Imagina se ele tivesse se revoltado e desistido da fé, porque ele tinha sido preso, ou sei lá o quê. Imagina, ele tinha perdido a honra e a glória de receber de Deus a revelação dos últimos tempos. E o Daniel? Daniel era exilado e recebeu também revelação dos últimos tempos, na condição de exilado. Então, são pessoas que não arredaram o pé, foram pessoas que não arredaram o pé das suas convicções, mas se mantiveram firmes até a morte, até o fim. Vamos para Romanos 1:18. 18 a 32. Agora nós vamos mais ler. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Quer dizer, a Bíblia está deixando bem claro, esses não têm feito tudo errado e conduzido a vida para a direção errada, porque não sabem o que é certo. Mas eles pegam a verdade e querem transformar em mentira. Eles querem corromper, distorcer. Têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, não tem desculpa para aquele que não quer praticar. Não tem desculpa. Eu não sabia, eu nunca vi. Você pode ter certeza que toda pessoa, qualquer uma, nenhuma na face da terra, vai morrer, porque isso é bíblico, sem ter ouvido o que é certo, o que é errado em Jesus Cristo, a verdade da salvação. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Você está acompanhando comigo? E o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quantos que você vê adorando coisas que, imagens de animais, sem contar imoralidade, inclusive com animais, sem contar adoração a animais, quando o Senhor nos deu poder para dominar, quando fez tudo, deu poder ao homem para dominar. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso,
Deus os entregou às paixões vergonhosas. Tudo que o Senhor vai falar aqui é tratado por Deus por vergonha, é vergonhoso para Deus. E para o homem. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Mulher com mulher. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, quer dizer, o diabo passou a dominar, de tal maneira que não há limite para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, que são fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus. Diga comigo, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Você não pode deixar seu filho te desobedecer, porque ele vai estar praticando o pecado de feitiçaria. Porque quando uma pessoa desobedece à autoridade, ela não respeita a autoridade, seja pai, seja marido, seja o patrão, seja o chefe, seja quem for, ela está cometendo pecado de feitiçaria, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando alguém perguntar assim, falar assim para mim, você me pergunta assim, Bisma, mas espera aí, eu tenho que obedecer uma pessoa, mesmo que ela esteja errada? Você tem que obedecer à autoridade, até o limite que ela não te leve para o pecado. Quando você está entre agradar o fulano e agradar o papai, agradar a mamãe, agradar o marido, agradar a esposa, e agradar a não sei quem, o chefe, não sei quem, e agradar a Deus, você sempre vai ficar com Deus. Sempre com Deus. Porém, você tem exatamente esse ponto para entender. Aqui, chegou num ponto em que está contrariando a minha fé, então acabou. Mas do contrário, deve haver respeito com as autoridades. Quando você não ensina seu filho a te obedecer, você está ensinando ele a praticar um pecado chamado de feitiçaria. Porque ele está se rebeliando. Porque quando há desrespeito contra a autoridade, principalmente um filho contra o pai, contra a mãe, isso é abominável a Deus. E é o tempo que nós vivemos. Filhos não respeitam os pais. Os filhos desacatam os pais, só falta bater quando alguns não batem. E isso é culpa da criação. Não há autoridade, não há posicionamento firme. Os pais não pararam, porque está todo mundo correndo. Todo mundo tem que correr. Correr, todo mundo quer filho, mas todo mundo quer correr. Quer correr com 500 mil coisas. Aí o filho é criado pela televisão, por alguém, pela babá, pela escolinha, pela não sei quem. E aí cada um vai botando na cabeça dessa criança aquilo que acha. Aí chega em casa, o pai está cansado, a mãe está cansada, ninguém está afim de conversar, ninguém está afim de orar, de ensinar, de educar, de botar o limite, e vai deixando, daqui a pouco não tem controle. Se tornam desobedientes, os dias são maus, a corrupção está aí em todo lugar, e se você não zelar, é só você olhar os jovens de hoje, o quanto estão perdidos. E a tendência disso é piorar.
Se não houver uma mudança, o povo de Deus precisa despertar e precisa haver um posicionamento firme. Desobedientes, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, está escrito o que aí, gente? De novo, escrito o quê? Pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Na Almeida Corrigida diz, não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Ou seja, tem o pecado da omissão e da comissão. Você peca quando você pratica, quando você é omisso e conivente. Você está sendo conivente com uma coisa errada, pecado que você vai carregar o mesmo. Vamos para Romanos 13. (13 a 14). Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como olha isso aqui, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. 1 Coríntios 6, 9 a 10. 6, 9 a 10. Vamos juntos? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tem uma canetinha para grifar aí? Grifa tudo isso aqui. Não esquece, não. Deixa grifado. Marca e deixa marcadinho aí. 1 Coríntios 15, 33, 34. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Segunda Coríntios 11, 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Tem muita gente com argumentos convincentes que quer se passar por de Deus. Mas até o diabo se disfarça de anjo de luz. Prove os espíritos. Busque discernimento. Busque saber o que diz a palavra e não deixe o mal
te conduzir para a direção errada. Primeiro a Timóteo, tem mais duas referências. Essa, 1 Timóteo 1,10. Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. E aí continua a condenação. Judas. Esse não é o Judas lá traidor, não, viu? Esse é um bom Judas. É depois de 1 João, 2 João, 3 João. Do 3 João você vira devagarzinho. Ou abrem Apocalipse e volta ao contrário. 1,7. De modo semelhante... deixa eu ler o do 6, que eu acho que eles não digitaram. Deixa eu falar dos anjos aqui que eu te falei. Depois eu dou outras. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Achou aí? Viu? Judas 1,6. 7. De modo semelhante, olha aqui, os anjos não foram poupados. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações, o que está escrito aí? As relações sexuais antinaturais. Ou seja, se comportaram errado. Um comportamento contrário à palavra. A Bíblia fala, deixa bem claro em todo o tempo, você lendo junto comigo, deixando bem claro que tudo está relacionado ao comportamento. A imoralidade e as relações sexuais antinaturais. Antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo, que o Senhor destruiu com Sodoma e Gomorra, e essas vidas foram todas condenadas ao fogo eterno. 18, 19, 20. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Ou como é que tu fala lá na de hoje, Pedro? Aquela expressão da Sagrada na linguagem de hoje? Esqueceu? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Eu falo na Sagrada, não sei o que me saiu, uma expressão linda. Na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, quem vai resistir? Quem se manter firme na santíssima fé, na sagrada fé. Orando no Espírito, ou seja, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se você
não permanecer, não progredir, não investir na santíssima fé, não permanecer, e cheio do Espírito, você se perde. Porque a coisa vai tomando um volume, uma proporção cada vez maior. Como chegou em Sodoma e Gomorra, só tinha o Ló, e ainda, você vê que a família já tinha ido, que não estava no mesmo espírito do pessoal de Sodoma e de Gomorra. Só tinha isso. Que não estava no mesmo. Ele que não estava no mesmo espírito. Então, nós lemos aqui, relações antinaturais. Deus fez tudo correto. Deus fez a família, fez o homem, fez a mulher, para construir a família. O Senhor, quando projetou os órgãos sexuais, projetou da maneira mais correta e bonita. Da forma mais perfeita. Mas o diabo vai corrompendo o ser humano e vai corrompendo na mente. E aí vão criando todas as possibilidades. E quer incutir ou na cabeça dos outros e obrigar, ou enfiar até goela abaixo, que as pessoas aceitem e engulam uma coisa que a Bíblia chama de antinatural. Que é contrário, que é questão de comportamento. Mas então por que eu me sinto assim? Porque cada pessoa pode ser tentada numa área. E cabe à pessoa brigar contra aquilo. Mas isso é mais forte do que eu. Então seja mais forte do que isso. Isso em qualquer área. Em qualquer área da sua vida você vai ter que ser mais forte. Qualquer área. E o que a Bíblia condena e diz que está errado, está errado. O que está certo, está errado, não vai se tornar certo. Porque o mundo quer transformar a verdade de Deus em mentira. O mundo pode se levantar e defender, podem fazer leis, podem fazer um monte de coisa, mas não vai mudar a lei espiritual. Não vai mudar. E quem se corromper, perderá sua salvação. Quem for conivente, omisso, vai perder sua salvação, porque não é só quem faz, é quem consente. Então, o povo de Deus tem que ter um entendimento que nós não podemos abraçar nenhuma causa, ou simplesmente olhar como normal, porque o que a Bíblia condena não pode se tornar algo normal para você. Você tem que olhar para aquilo como algo contrário à palavra de Deus. Nós ajudamos o ser humano e amamos o ser humano, mas nós não amamos o pecado, não compactuamos com o pecado, não vamos aceitar e conviver com o pecado, não vamos avalizar o pecado, não vamos ser omissos diante do pecado. Nós não podemos. Então, as pessoas querem a nossa ajuda, o ser humano em geral, nós estamos para apoiar e abençoar. A Bíblia não nos ensina a ir contra as pessoas, mas as suas práticas não podem ser aplaudidas ou aceitas ou simplesmente se tornar uma coisa normal, a vida, é isso. Não, a Bíblia condena. E você tem que ter dentro de você a consciência da palavra de Deus, do que é certo, do que é errado, e se firmar no que é certo. Ainda que sofra em função disso, você não pode
fazer vista grossa para aquilo que a Bíblia condena. Amém? Ninguém pode. De jeito nenhum. O povo de Deus tem que ter temor. E cada dia que passar, precisa se firmar cada vez mais no Senhor. Se agarrar à palavra com força. Porque o cerco vai fechando, as coisas vão ficando cada vez mais apertadas, e só quem tiver convicção, e como nós lemos aqui, o Espírito Santo vai suportar. Coloque-se em pé, por gentileza, a mão no seu coração, e busque o Espírito Santo pela sua vida. Busque o Espírito Santo pela sua vida. Busque o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo. Tem que invocar o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Eu te adoro, meu Senhor. Meu amor por ti cresceu. E quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem, Senhor, vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Ore ao Senhor. Ore por seus filhos. Ore pela sua família. Ore ao Senhor para que limpe a sua mente e o seu coração, para que te ajude a permanecer firme na verdade. Aos teus pés, Para que o teu comportamento seja desaparece. de acordo com a palavra de Deus. Que você se comporte como santo, como um praticante da fé. Vamos, ore ao Senhor. Jesus, eu quero ser um praticante da santíssima fé. Espírito Santo, eu quero temor. Eu quero uma mente santa. E não quero me corromper ao pecado, a todo tipo de imoralidade, e mentiras, e enganos. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu não quero jamais, Senhor, ceder
para nenhum lado que vai me corromper e me destruir espiritualmente. Me protege espiritualmente, protege a minha mente, protege o meu coração. Protege-me, Senhor. Peça, Espírito Santo, me proteja. Eu não vou viver na imoralidade. Eu não vou ceder ao pecado. Eu não vou ceder à carnalidade. Eu não vou ceder à corrupção. Eu não vou. Eu não vou ceder à corrupção. Me ajuda, Senhor. Que eu pague o preço que for preciso, mas eu permaneça fiel, leal, limpo à tua palavra. Vamos, se comprometa com o Senhor. Eu não vou ceder ao pecado, Jesus. Os dias são maus e eu quero o temor do Senhor. Eu quero implorar ao Senhor para que o espírito de temor repouse sobre mim. Eu oro ao Senhor para que o espírito de temor repouse sobre meus filhos, sobre meu marido, minha esposa, sobre a minha família. Ó Senhor, para que o espírito do temor repouse sobre nós, nos proteja desse mundo, nos guarda, Senhor, não nos deixe ceder à corrupção. Ore ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. Eu não vou me perverter, eu não vou me corromper, eu não vou. Me guarda, Jesus, eu não aceito ser seduzido pelo pecado, pela carne. Eu quero permanecer na justiça. Me ajuda. Ore ao Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, venha sobre mim. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero viver uma vida santa, irrepreensível, temente. Que o Teu Espírito comande a minha vida. Que o Senhor guie os meus caminhos. Que eu pense em conformidade com a Tua palavra. Que esse mundo não tenha poder sobre mim. Eu não vou trocar o Senhor por Barrabás, meu Pai. Eu não vou trocar o Senhor por Barrabás. Eu não vou pender para conveniência, Senhor. Eu não vou me engajar em causas furadas que vão destruir com a minha vida. Eu não vou ceder. Me ajuda, Senhor. Peça para Deus te guardar do pecado. Não é guardar de tudo, é da corrupção de todas as maneiras. A promiscuidade, a imoralidade. Para o mundo tudo é normal. Hoje já há sites para quem quer agir na infidelidade, sites para quem quer ter um relacionamento extraconjugal sem que ninguém saiba. Hoje tem de tudo para levar o pecado, minha gente. Tudo que se possa imaginar existe por aí. Tem sido anunciado um site onde pessoas casadas entram, ninguém fica sabendo, é tudo sigiloso, e sai com o outro, sai com o outro. Sem contar as orgias, troca de casais.
coisa que a Bíblia condena. E cada um deve estar vigiando. Não deixe o mal te seduzir. Jesus está voltando. Limpa a sua vida de tudo. Não deixe o mal te corromper. Você pode encontrar as mais diversas situações sedutoras aqui do teu lado, e você tem que vigiar. Não deixe o mal te corromper. Não deixe ele virar a sua cabeça. Seja mais forte que a sua carne. Seja mais forte que a sua carne. O Espírito Santo, eu oro ao Senhor. Nós sabemos que vivemos a última hora, e eu oro. Peço socorro, meu Pai. Tem misericórdia do seu povo, de nós, dos nossos filhos. Tem misericórdia, meu Deus. Não deixe o seu povo se distrair, não deixe se corromper. Espírito Santo, desça sobre o teu povo, inunda os corações, mova a vida de cada um. Não deixa, meu Pai, o teu povo olhar para a direita ou para a esquerda. Não deixa retroceder, não deixa se distrair. Ó, meu Deus, que essa pessoa, cada um resista ao espírito da imoralidade, da lascívia, toda essa tentação diabólica que está por todo lado. Ó Deus, limpa o teu povo, protege, ajuda o teu povo a permanecer na santíssima fé, meu Pai, e permanecer cheio do Senhor. Protege os nossos jovens, Jesus, nossas crianças, Senhor. Jesus, tem misericórdia das nossas crianças nesse mundo. Não deixe as nossas crianças se contaminarem. Não deixe os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos filhos, Senhor. Jesus, eu oro ao Senhor. Protege os nossos do pecado, Jesus. Protege o nosso povo do pecado, Jesus. São tantas ofertas, Pai. Por todo lado tem tantas ofertas, Senhor. Ao ligar o computador já se pode ter janelinhas atraindo com mulheres seminuas. Tem tanta coisa que atrai para pecado, meu Pai, e que vai levar a destruição ao fundo do poço. Hoje tudo, Senhor. São tantas mensagens subliminares. São tantas mensagens ocultas, escondidas, para entrar na mente do ser humano e corromper. Guarda, Espírito Santo, nosso povo. Que cada um tenha o temor de fazer as escolhas certas, do programa que vai assistir na TV e do que não vai assistir, até onde vai e até onde não deve ir. Que cada um tenha, ó meu Deus, o espírito do temor para colocar limite. Que o Senhor Espírito Santo possa colocar temor nos corações, que as mentes e consciência não sejam cauterizadas, mas que haja, Senhor, um amor pelo Senhor, o temor da palavra, meu Pai, o temor da palavra. Porque é tão comum ouvir pessoas dizendo: as famílias mudaram e nós temos que nos adaptar às novas famílias. A tua palavra não muda. O céu e a terra podem passar, mas a tua palavra não passa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O que está escrito não mudou. Podem ter levantado novas famílias, novos padrões de família, mas o padrão bíblico é o mesmo de família.
Oh Deus de Israel, são tantas colocações, até convincentes, imagens que querem mostrar que tudo está dando certo, tudo está tão bonito, tão feliz, e nós sabemos que isso é impossível à luz da tua palavra. Oh Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor para que aqui haja homens e mulheres fortes que resistam veementemente ao pecado e que se mantenham puros e irrepreensíveis, que continuem sendo a luz brilhando nas trevas. Salva, Senhor, cuida, Jesus, protege o teu povo, meu Pai, protege desse mundo do pecado, protege das tentações, das setas diabólicas, das armações do inferno para corromper. Protege, Jesus, protege as mentes, pessoas, Senhor, que aceitam qualquer coisa e abraçam qualquer ideia. Guarda essas pessoas, que elas se despertem, Senhor, que elas possam moldar o caráter, a linha de pensamento, ponto de vista, à luz da sua palavra. Eu oro, Senhor, para que o teu povo não troque o Senhor por Barrabás, para que o teu povo não se meta em confusão sem saber até por que está lá, para que o teu povo não seja omisso e conivente e venha consentir coisas que o Senhor abomina. Guarda o teu povo, Jesus, guarda da porta larga. Tem tantas portas largas se abrindo, tem tanta gente proclamando um evangelho que está aquém daquilo que diz a sua palavra, está longe. Um evangelho que tudo pode, moderninho, porta larga, sem temor, na base de que o Senhor é amor e o Senhor vai engolir qualquer coisa. Isso não é verdade, meu Pai. O Senhor não vai engolir o pecado. O Senhor não vai engolir o pecado, e as más atitudes mandam as pessoas para o inferno. Aliás, Senhor, que todo mundo entenda que não é o Senhor que põe a pessoa lá no inferno, não é ela mesma que vai para lá com as suas más atitudes. Mas se o Senhor fez o inferno para que pessoas que não se submetem ao Senhor, é para pessoas assim. No céu não vai entrar pecado nem corrupção, Senhor. E por mais difícil que seja dizer não à carne, não tem outra saída se uma pessoa quiser ver a tua glória e desfrutar da eternidade com o Senhor. Que essa mensagem possa mover corações, e que todos possam sair daqui mais fortes, convictos e determinadíssimos a lutar até o fim para se manter fiel e leal à sua palavra. Que o seu povo não venha fazer concessões ou se esquivar por medo e covardia, mas que se levante valentes, homens e mulheres corajosos, dispostos a pagar o preço mais alto que seja, que for, para permanecer fiel no Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor seja sobre nós, esteja sobre nós e nos abençoe. Obrigada por esta reunião, obrigada por este dia, obrigada, meu Deus, e que possamos colher muitos frutos de um povo forte e que caminha com firmeza, se sentindo honrado de te servir. Que aqui haja um povo
que dentro de si tem um prazer nas coisas espirituais. Um povo que se sente honrado em te adorar e dizer que o Senhor é Deus e que a tua verdade é lei. Obrigada, Jesus. Sustenta a todos e guarda, porque os dias são maus e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo é guiado pelo mal, jaz do maligno e muitos têm se perdido. Mas que nós possamos permanecer firmes no temor do Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.